Muito boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar, que alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Hoje é dia do nosso Trocando Ideias, temos mulheres muito especiais no nosso programa e eu já quero de pronto agradecer a Todo Sabor Pizzaria e também agora a Forneria Panambi, porque o chefe João Bispo lançou agora esse novo empreendimento que vale a pena você conhecer, que é a Forneria Panambi, que também faz parte hoje dessa arrumação linda da nossa mesa. Está passando pela sua tela também o bolo da Doceria Julipe, que ontem ela tinha trazido pra gente, e a gente já também vai te mostrar essa delícia, este bolo delicioso que nós vamos provar hoje. Um beijo pra Juju, que a gente ama, e claro, quero mandar um beijo enorme pra Dona Cleusa, da Sodier Doces, que toda semana nos manda essas delícias da Sodier para as nossas convidadas e os nossos convidados do nosso Trocando Ideias. Antes de começarmos nosso programa de hoje, já quero te fazer um convite muito especial, porque você sabe, né? Nós temos o maior evento gospel do mundo aqui em São Paulo, no dia 4 de junho, que é a nossa Marcha para Jesus. Você não pode ficar de fora deste que é o maior movimento em busca da paz, do amor. E tenho certeza que você que não conhece ainda vai se emocionar e ser muito abençoado estando conosco. E você que já conhece, claro, não preciso nem te fazer o convite, você não vai ficar de fora. E olha só quem vai estar conosco nesse dia tão especial. Pode rodar. Marcha para Jesus 2026 é dia 4 de junho e as atrações já estão confirmadas. Renascer Praise, Thales Roberto, Aline Barros, Então eu tirei. Juliane Souza, Cada momento. Gabriela Rocha, Apega fogo e não se consumir. Tom Carfe, O leão está rugindo. André e Felipe, Anderson Freire, Que reflete a imagem do Senhor. Eli Soares, Marcelo Marques, Mas não encontrei o que tenho agora. Jefferson e Suelen, Mas aí e muito mais. Os maiores nomes do gospel nacional reunidos na maior Marcha para Jesus de todos os tempos. Marcha para Jesus em São Paulo. É dia 4 de junho. Imperdível! Vai ser demais e olha, a camiseta já está à venda para você estar conosco uniformizado, tanto na marcha do dia 4 de junho, como também agora dia 21 de março em Francisco Morato, hein? gospelbay.com.br é o endereço eletrônico do site para você já comprar a sua camiseta, você recebe aí na sua casa, tem todos os tamanhos, tem baby look também e para crianças também, tá? gospelbay.com.br. E também é muito legal se você puder se inscrever a sua caravana para estar conosco na marcha. Para você inscrever a sua caravana, marchaprajesus.com.br/caravanas. Ali você tem todo o caminho e é legal quando você inscreve a caravana. Por quê? Porque daí tem um lugar certo para o ônibus ou a van ficar. Porque num dia de muito movimento, às vezes fica difícil para estacionar. Então você tem essa oportunidade também inscrevendo a sua caravana, certo? Vou dar uma paradinha rapidinha, porque depois do intervalo eu vou te apresentar as nossas convidadas e nós vamos mudar esse clima, porque nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que é, sabe o quê? A dificuldade de ser mulher, não é só no Brasil não, é no mundo. Quer um dado específico para falarmos sobre isso quando falamos em Brasil? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de país que mais mata mulheres no mundo. Não é uma situação fácil, mas não é só isso não. Até para você empreender, para você trabalhar, para você estudar aqui nesse país é muito difícil. No mês da mulher, nós não podemos nos calar. Tem muita coisa para falarmos e nós esperamos você já depois do intervalo.
volta, hoje é dia do nosso Trocando Ideias. Nós vamos começar este mês da mulher falando da dificuldade de ser mulher nesse país. Eu te passei alguns dados nesse comecinho do programa, antes de chamar o intervalo. Nós vamos falar mais sobre isso. Antes eu quero apresentar as nossas convidadas de hoje. A Edi está aqui ao meu lado. A Edi está à frente de 2 projetos incríveis que ajudam mulheres em profissões que são profissões muito diferenciadas, como, por exemplo, mulheres que trabalham com transportes pesados, caminhoneiras. Pra você ter uma ideia, não tem nem 5% desses profissionais que são mulheres. E é uma categoria com muitas dificuldades. E ela abraçou essa causa. Junto com essa causa vieram outros projetos que você vai conhecer melhor. E ela sabe muito bem da realidade no mercado de trabalho destas mulheres. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. A vice-prefeita de Santo André, Silvana Medeiros, está aqui com a gente hoje, porque a Silvana tem feito algo que é muito importante e que, na verdade, seria uma obrigação de todos aqueles que são eleitos para um cargo público, são escolhidos por nós, que é lutar por aquilo que é o mais importante, que é a vida das pessoas, a vida do cidadão. E nós vemos uma dificuldade muito grande disso ser feito quando nós falamos em maioria. E por que é importante? Porque quando nós falamos em projetos sociais, a gente sabe muito bem que nós dependemos do sistema público para tudo. Para a saúde, para a educação, para a violência, para o combate à violência. Então, quando nós temos alguém que nos representa e que tem esse olhar de amor para essas causas, nós precisamos respeitar esse trabalho e valorizar. E a Silvana tem aberto várias frentes, através, já quando ela era vereadora e agora como vice-prefeita, para acolher mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que têm aquele negócio próprio, mas ainda é muito pequenininho e têm dificuldades para empreender, porque nós temos dados estatísticos aqui que falam até de financiamento para a mulher, que também é diferente, que você vai entender já já. Então, tudo isso é abraçado através da Silvana naquela região, e a gente espera que essa conversa faça com que você também reflita na hora de continuar votando na sua cidade, porque nas cidades menores, o número, por exemplo, de feminicídio aumentou muito no Brasil. Em cidades que muitas vezes não tem nem delegacia, quanto menos delegacia da mulher. E estes são os números mais preocupantes. Claro, sem falar de São Paulo também. E a Olga está aqui com a gente também na mesa, porque nós vamos falar com a Olga da importância de nós entendermos que lutar pelos direitos das mulheres e pela vida das mulheres é obrigação de todos nós, de homens e de mulheres. Porque nós estamos falando de família, estamos falando de amor ao próximo. A Patrícia está na linha também para conversar com a gente. Você já conhece a Patrícia, não só daqui da nossa mesa, mas de todos os programas de televisão. E da pior maneira possível, porque a Patrícia perdeu a Joyce, a filha dela. Você se lembra que a Giovana tirou a vida da filha dela, junto com o Rafael, numa tragédia no final do ano passado, nos últimos dias do ano passado. E a Patrícia tem tentado retomar a vida dela. Ela também é uma trabalhadora, ela é costureira, ela está tentando ampliar também o negócio dela. E no meio de tudo isso, que ela tem vivido com a perda da filha. Por que nós vamos falar sobre isso hoje? A gente tem dados que são estarrecedores. Falando em feminicídio, por exemplo, a cada 6 horas, uma mulher é morta no nosso país por conta do feminicídio. Eu te falei, nós somos o 5º país que mais mata no mundo, que mais mata mulheres no mundo. Quando nós falamos destes números, só para você ter uma ideia, no ano passado foram 1.568 feminicídios. Acontece que a Universidade de Londrina fez um levantamento que dá conta daqueles casos que não são divulgados, que não são nem relatados. Muitas vezes casos em lugares muito pequenos, como eu falei, lugares remotos, que as mulheres têm tanto medo, e as famílias também, que não denunciam. Se nós levarmos em conta aquilo que se chama subnotificação, esse número pode subir para mais de 2.400 vítimas. Então, é um número muito grande. Quando nós falamos em estupro, e precisamos falar de estupro, porque no ano passado foram 83 mil casos de estupros registrados, dados que saíram agora, nessa semana, e é muito importante que você entenda isso, porque nós temos visto essa semana, agora acabou de se entregar o caso do estupro coletivo, os 4 já estão presos, com exceção, não só dos 4, mas do
menor também, que foi um dos responsáveis por tudo isso. Esses quatro que estão na tela, estão presos. É da nossa responsabilidade também divulgar essas fotos, para nós entendermos que essas pessoas precisam ser punidas. Então, nós temos o Vitor Hugo, que foi preso também, agora que se entregou, todos eles se entregaram, mas já estão detidos. Só para você entender, quando nós falamos de estupro, eu falei para você que foram 83 mil casos no ano passado. A cada 6 minutos, uma mulher é estuprada no nosso país. Falando também de dados que são dados recebidos, né, pelo Ministério da Justiça, dados que a pessoa vai até a delegacia e denuncia, porque existem também as subnotificações que a gente não tem nem ideia, porque o pior de tudo é que as mulheres, na maioria dos casos, têm vergonha, que foi o que aconteceu com essa menina de 17 anos de idade e com outras meninas deste caso específico que já começaram a fazer essa denúncia. Há casos envolvendo alguns desses meninos de 3 anos atrás, meninas com 14 anos de idade e que não tinham denunciado. Então, o medo faz com que a mulher de vítima se torne culpada. Entendeu? Então, nós precisamos falar sobre isso. E quando nós falamos também de empreendedorismo, os números também são alarmantes. Para você ter uma ideia, as mulheres, normalmente, elas têm uma escolaridade, quando são empreendedoras, 16% maior do que a dos homens. Estudam por mais tempo, têm uma formação melhor. 16% delas. Acontece que, no universo de mais de 10 milhões de empreendedoras, elas têm uma dificuldade muito maior, sabe do quê? Até para conseguir empréstimos. Os empréstimos costumam ser mais altos para as mulheres. As mulheres têm mais dificuldade de engrenar no negócio porque elas têm o trabalho paralelo, que é cuidar de casa, cuidar dos filhos. Então, é um desafio diário que nós não podemos deixar de lado. Edi, obrigada por você estar aqui com a gente. E quando nós falamos de empreendedorismo com mulheres que ainda escolhem uma profissão tão diferenciada como ser caminhoneira, nós temos o risco também de feminicídio, de mortes, de assaltos que as estradas oferecem para todos nós e para os caminhoneiros que são homens. Imagina para as mulheres, né? Boa tarde. Boa tarde, Keila. É um prazer estar aqui com vocês. E é muito importante a gente trazer esses dados e a gente trazer de diversos segmentos, inclusive do transporte, né? Eu sou uma empresária há 20 anos no segmento de transporte, então quando eu iniciei, imagino que era uma mulher começar um segmento, começar um negócio dentro do transporte, sabendo de todas as dificuldades. E eu achei que isso era um problema muito grande, até eu conhecer como que é a vida das mulheres na estrada. Se empreender já é difícil, você imagina para aquela pessoa que depende daquilo ali. A maior parte das mulheres que opta por esse serviço é para sustentar a família, né, Edi? Exato, e elas fazem isso de uma forma, assim, a gente sempre dentro do nosso negócio, Keila, a gente busca entender, né, porque a mulher tem esse olhar de 360, e a gente busca entender o que essas mulheres fazem com o que elas ganham. Então, elas formam os filhos dela, elas entregam um serviço melhor, elas entregam o produto melhor, elas cuidam dos veículos, e além do que a gente tem um apagão de mão de obra no segmento que é muito importante, que é a logística no Brasil. Né? Então, por isso que eu, com base na minha dificuldade, eu comecei a olhar para essas mulheres, não só para as mulheres na estrada, mas as esposas. Eu comecei olhando as esposas dos caminhoneiros que acompanham os maridos na estrada, né? que a gente chama de mulher cristal, que são essas mulheres que trabalham dessa forma. E as mulheres motoristas, a, gente, a partir desse... A mulher cristal é a que acompanha a o motorista, é que acompanha. Elas são chamadas de mulher cristal. E as mulheres que dirigem veículos pesados, elas são... Hoje a gente tem mais de 150 mil mulheres dirigindo veículo pesado. Por quê? Porque normalmente os filhos dos motoristas, eles não querem ser motoristas. E as mulheres estão migrando. Só que para isso elas precisam de apoio financeiro, elas precisam de apoio emocional, elas precisam de apoio espiritual também, porque muitas ligam chorando, tá com saudade de casa, sofre muita violência, preconceito, cuidados básicos de encontrar um lugar onde elas possam tomar um banho, onde elas possam parar as carretas dela com segurança. Eu estava vindo para cá, Keila, e uma me ligou e falou assim: Edi, olha só, eu tive que pegar um facão aqui para poder parar o meu carro, porque o cara parou, me importunou. Isso não é um caso isolado. Isso não é raro. Isso não é raro, isso é constante. Então, por isso que é muito importante esse espaço, né? Quando a gente acha que já trabalhou muito, eu estou há 20 anos só no segmento de transporte, eu falei, eu não posso, porque nesses lugares onde nós estamos, nós temos que falar em nome dessas mulheres, porque
elas são invisíveis, mas elas são muito importantes para a economia do país. E para a própria família, né? Para você ter uma ideia, o último levantamento, agora no início do ano, já podem ser quase 182 mil mulheres nas estradas e trabalhando com transporte pesado. Patrícia, obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez. Quero apresentar a Patrícia, falei sobre a Patrícia no início do programa. Patrícia continua trabalhando, está costurando, ela trabalha para grandes empresas. E eu falei, Patrícia, quero que você amplie, que você comece a divulgar o seu trabalho. Existem tantos projetos, vou falar com a Silvana sobre isso, existem tantos projetos que abraçam mulheres como você, lutadoras. A Patrícia cuidou dos filhos sozinha e perdeu a Joyce há 2 meses e 3 dias, que eu fiz as contas aqui. E eu tenho certeza que se eu fiz essa conta, é uma conta que não sai para você da tua cabeça, né, Patrícia? Obrigada por você estar aqui com a gente. No momento em que nós vemos as notícias de pessoas morrendo, como a gente tem visto, infelizmente, um número cada vez maior, de casos como o da Joyce, de desrespeito como esse estupro coletivo, que a gente sabe que, infelizmente, não é algo isolado. Veio esse à imprensa, como veio a questão da Joyce, né, Paty? Mas a gente sabe que, infelizmente, as mulheres estão morrendo, estão sendo desrespeitadas. Como é que você tem caminhado e conduzido a tua vida nesses 2 meses para continuar cuidando do Henrique, o mais novo, está perto do Rô também? Como que você está fazendo nesses dias? Eu queria que você participasse para a gente saber um pouquinho de você. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade e não está sendo fácil, porque sábado fez 2 meses, então a gente está tendo muita dor, muito a saudade que fica, as lembranças, né? E estou vivendo a base de remédio de dia para ficar acordada, remédio à noite para dormir. Mas estruturar mesmo é o que eu gosto de fazer, mas não estou conseguindo ainda. Então, eu estou vivendo de concertos, reparos em roupas. E o vazio que está, né? O vazio que está na vida, o vazio que está na gente, o vazio que ficou desse assassinato, como essa outra tragédia desses rapazes também. Eu não tenho mais o que dizer como que vai ser o mundo de hoje em diante. Está sendo uma tragédia atrás da outra, e né? As pessoas não estão se amando mais, as pessoas não têm mais consciência de como que a vida é importante, o valor da vida. E isso está ficando muito, muito triste, está se acabando. Mas o que você sabe, Patrícia, que o que eu acho bonito é você continuar falando, porque muitas mães, a gente até já falou sobre isso, quando passam por uma situação como essa, mesmo tendo outros filhos, não é que elas acham que o mundo acabou, é que uma parte do mundo delas se vai. E elas têm essa dificuldade, e daí quem está passando por isso hoje, que a gente sabe que infelizmente é uma realidade, nesse momento, pode ter uma menina sendo morta de uma maneira semelhante à da Joyce, ou uma menina perdendo a vida numa violência de uma outra forma, e essa mãe, quando ela fica sabendo, ela acha que ela vai morrer. E quando ela vê você fazendo de tudo para superar e para ajudar outras pessoas, porque só a tua força já é um exemplo que fortalece as outras pessoas. E isso é o mais bonito de tudo que você está vivendo. É a única coisa que a gente pode tirar de bonito em toda essa tragédia, que é o que você está fazendo para, até inconscientemente, ajudar outras pessoas. Por isso que é tão importante quando você está aqui com a gente, dividindo esse período e voltando às suas atividades e cuidando dos teus meninos e caminhando. Sim, é uma força que vem muito grande de nós, mães, que perdemos nossos filhos dessa forma, que não dá para explicar de onde vem essa força. É só Deus mesmo. Eu tenho o Luiz Henrique, então eu tenho que moro de aluguel, então eu tenho que ver que eu tenho que trabalhar, mas mesmo você não tendo força, você vai buscar do fundo do coração mesmo. E é o que a gente vem fazendo, é o que eu venho fazendo. Me afastei muito de redes sociais, me afastei muito das pessoas, porque nesse momento eu quero só ficar no meu cantinho
E estou tentando, estou lutando. Estou vendo o ônibus, que o dia 31 a gente tem a audiência, né? Então, já estou vendo o ônibus, estou vendo quantas pessoas vão e eu quero fabricar a camiseta. Então, está sendo uma, sim, que está me ajudando muito. Para você caminhar mesmo e você saber que pelo menos a justiça está sendo feita, né, Paty? Que eu falei que você ainda respira aliviada, de uma certa forma, de ser uma representatividade também de que a gente pode lutar por justiça. Eu vou pedir para você continuar aqui, porque eu quero falar um pouquinho mais com você, tá, Paty? Tá bom, tá Silvana, bom. obrigada por você estar aqui com a gente. A Silvana tem desenvolvido projetos muito importantes. Essa semana mesmo houve uma caminhada em Santo André contra o feminicídio. Depois eu vou te dar informações que vai ter uma outra caminhada agora pela mulher também no final do mês. A Edi também está organizando uma caminhada lá em Campinas. É importante que você esteja engajado nesses projetos. Esses projetos que a Silvana tem realizado de conscientização, eles envolvem a saúde da mulher, porque tudo isso, eu acredito na importância, Silvana, de projetos como esse, porque eu sempre acredito que através da informação, a gente consegue também não é ensinar as mulheres, mas fazer com que as pessoas se livrem dos agressores, tenham coragem para isso. A gente não adivinha quem é que está perto da gente. Muitas vezes a gente não percebe os sinais. Não é culpa nossa. Mas o que acontece depois é culpa de todos nós, quando a gente abraça todo mundo e fala, não, nós vamos fazer isso. Você está vendo imagens da última caminhada. E esses projetos, a gente sabe o retorno que você tem visto em vidas salvas, né, Silvana? Boa tarde, querida. Boa tarde. É um prazer estar aqui, Keila. Quero cumprimentar a todos. No último sábado, nós fizemos uma caminhada de luto, pelo caso que aconteceu até em São Bernardo, a Cibele, que no shopping, ela foi morta lá dentro do shopping, no local de trabalho, que jamais pensaríamos que isso ia acontecer. Com 3 medidas protetivas, né? Coisas também que a gente não pode deixar de falar. E aí, o que acontece? Nós fizemos a caminhada do luto, olha, você pode até ver que homens participaram. Nós fizemos que os homens também participassem. E é importantíssimo. Porque para mostrar que existem pessoas que têm respeito por mulheres. E a gente quis mostrar que as mulheres devem ser respeitadas. Elas devem ser olhadas com carinho, com respeito, com atenção, porque nós somos frágeis, mas, no fundo, somos mulheres batalhadoras, né? Nós trabalhamos fora, cuidamos de casa, nós temos dupla jornada. Então, a mulher, mesmo que falem que nós somos frágeis, no fundo, nós somos fortes. Até demais. Né? A resiliência, a capacidade de mudança, de se recuperar, sim, essa força que Patrícia mesmo tem ensinado para a gente, perdendo alguém que ela é tão próxima da gente agora, porque quando você conhece a pessoa é diferente de você ver na TV, né? Você vê o sofrimento da pessoa e a luta dela para continuar. E dentre todos esses projetos, você tem feito muitas visitas às comunidades, às casas das pessoas. Eu tenho. Então, essa realidade está muito próxima a você hoje. Não é simplesmente algo que você recebe uma denúncia e tenta ajudar alguém. Você tem procurado identificar tudo isso dentro dessas visitas. Quando você faz um trabalho como esse, você percebe isso que eu falei, de que muitas vezes esse acolhimento e essa divulgação, a divulgação da informação faz com que as mulheres comecem a ter uma mudança no comportamento também, nas atitudes, quando são vítimas da violência? Sim, porque muitas mulheres não recebem informação. Porque ela não tem aquela tecnologia dentro de casa. Então, a gente leva para as pessoas. Primeiro, conheça a história da pessoa. E muitas, você acaba descobrindo que ela é uma empreendedora, mas não sabe como começar. Então, nós temos canais que a mulher pode empreender, nós temos canais na Prefeitura de Santo André que a pessoa pode estudar, ela tem como se qualificar. Então, você levando informação na casa dessa pessoa, você vai fazer a diferença na vida dela. Então, ela vai ter um outro olhar e vai conseguir sair dessa situação. Ela tem orientação financeira, ela encontra apoio patrimonial. Então, ela tem um apoio da Prefeitura de Santo André, tem a casa de acolhimento, ela tem a escola de ouro, onde uma empreendedora pode fazer um curso de gastronomia, ela pode fazer do empreendedorismo, gestão financeira. Nós estamos preparados para poder ajudar. E em Santo André,
é zero feminicídio das pessoas que já possuem a medida protetiva. Nós conseguimos... Estão conseguindo fazer isso. Estamos conseguindo. A gente mostrou algumas imagens de alguns projetos, inclusive dessa última feira, que é algo importante, que é essa dona de casa que quer empreender e que muitas vezes não tem essa condição. O que é importante que eu quero falar para você? Nós estamos falando agora de uma cidade grande, que é uma cidade na região metropolitana de São Paulo, você que não está aqui em São Paulo. Mas eu quero que você entenda a importância de disseminar a informação nos 4 cantos desse país. Daqui a pouco eu vou falar para você das caminhadas que vão acontecer, tanto em Santo André como também em Campinas. Eu quero focar agora nisso para você entender uma coisa importantíssima. Nós estamos falando de uma cidade grande e que mesmo assim, isso tem muito a ver com o trabalho da Edi também, e que mesmo assim, em alguns lugares longínquos dessa cidade, que é uma cidade grande, as mulheres não têm essa informação. Que dirá uma mulher que pega uma estrada e que vai até Rondônia, por exemplo, aquela região, o Acre é uma das regiões com maior número de feminicídios, se você for contar a extensão daquele estado. Por quê? Porque a informação demora... Keila, mas todo mundo hoje tem internet, todo mundo tem televisão, não é verdade. Por que muitas pessoas sentem falta do rádio e ainda se apoiam no rádio? Porque o rádio ainda é o meio de comunicação que mais se aproxima das pessoas. E isso, essa falta de informação também é responsabilidade nossa. Quando você ajuda uma caminhoneira que faz uma viagem como essa, ela já leva essa informação para lá. Você acaba sendo um canal para as pessoas. Olga, eu acho muito importante que a gente entenda o papel de cada um de nós na disseminação de informação e na conscientização. Porque a gente, até por conta das emissoras de TV também, nós somos muito mais centralizados no lugar onde tem mais gente. A Rede Gospel tem procurado expandir isso através da banda KU, da internet, e também da internet a gente sabe da dificuldade, mas também da parabólica, que alcança muitas vezes lugares que as TVs acabam não alcançam. Mas a gente sabe da dificuldade disso. E eu acho que muitas vezes a gente regionaliza um problema que hoje é muito maior nesses lugares pequenininhos, onde a mulher não tem onde ir. Como eu falei, não tem nem como fazer uma denúncia, porque não tem nem delegacia. Sim. Você acha que falta essa conscientização? Eu acho que falta primeiro a informação, né? Que essa informação chegue a todas as mulheres em qualquer lugar do país, independente de onde elas estejam. Acho que começa por aí, porque quando a mulher está melhor informada, com certeza ela vai buscar ajuda, ela vai reclamar, ela vai chamar a imprensa, enfim, ela vai tomar uma atitude. Agora, muitas vezes ela é criada ainda dentro daquele modelo de subserviência, né? Então, até há pouco tempo atrás, a mulher era serva do homem. Então, a mulher não tinha opinião, a mulher sempre dizia amém para tudo que o marido dizia, para o que o homem dizia. E ainda esse comportamento ainda existe hoje. Hoje em dia nós temos, na própria capital, nas grandes cidades, nós vemos isso. Esse preconceito, esse machismo do homem em relação à mulher. Então, a mulher precisa de muita informação para tomar consciência do papel dela e do poder dela para mudar isso, porque ela também é mãe, é ela quem educa os seus filhos, é ela quem ensina para o menino que isso é coisa de homem e isso é coisa de mulher. É ela que ensina. Então, é importante que essa mulher cresça e se torne uma mãe com consciência para poder orientar os seus filhos da importância do respeito à mulher, que a mulher tem os mesmos direitos do homem, que a mulher deve ser respeitada como tal. Porque o que acontece? Muitas vezes a mãe dentro de casa, ela não tem respeito nenhum do seu marido. E os filhos aprendem por esse modelo. Eles vão reproduzir esse modelo no futuro. E acontece, e muitas vezes também, no caso da Patrícia, né, eu fico pensando, a gente até falou isso, né, de lá fora, a Joyce foi vítima de feminicídio por mãos de uma menina, né, o que aterroriza mais ainda a gente, né, se você for pensar bem. Eu falava isso com a Edi lá fora, né, Pati? Porque você educa a sua filha, você tem meninos também, daí você educa os teus filhos para serem gentis com as meninas, e daí você, quando recebe a notícia da morte da tua filha, você descobre que ela estava com um amigo, um menino que não era nem o namorado dela, era um colega de trabalho, já eles tinham uma amizade já há tanto tempo,
e acontece tudo isso. Pode colocar a foto deles na tela para você que está na sua casa relembrar essa história. E daí você vê uma situação como essa e um desmantelamento familiar, né, Paty? Que faz com que uma menina chegue a esse ponto, né, menina? Eu fico imaginando como isso deve doer em você também, saber que tudo isso aconteceu. Claro que quando é de um homem fazer, não justifica também. Mas sendo uma menina também, quase da mesma idade, né, Paty? A que ponto que chegamos? Que ponto que Não chegamos? é só um homem hoje. Olha, uma menina. A filha tinha 19 e ela tem 20, 23, parece. Acho que é isso. E a diferença de idade para eu achar a posse do que é meu, eu que mando, não quero com ninguém, e tira a vida do outro assim, como se nada acontecesse. Eu imagino que quando a lei é grande aqui no Brasil, mas assim, olha como até os jovens hoje se sentem no direito de eu vou tirar a vida do outro porque eu posso. Como que mundo é esse que nós estamos vivendo? Eu imagino que a hora que você... Minha filha, ela foi com o Rafael, minha filha era uma amiga. A amiga dele, trabalharam junto. E um ciúme levou a tragédia que levou. Hoje eu não tenho mais um pedaço de mim por um ciúme. Por uma loucura, né, Paty? Por uma loucura. Uma loucura que não tem fim. Se não pararem isso, não vai ter fim nunca. Não vai ter fim, só vai piorar. É difícil. É difícil a gente falar assim, mas eu eduquei a mim, eu eduquei. Não, mas hoje os seres humanos estão doentes. É verdade. Tomar essas atitudes para ir por esse caminho. Você vê essa menina, ela tirou a vida da minha filha. Que ponto que chegou a doença que estava nela, o poder do ciúme, o poder da agressão. Né? Podia ser minha filha, como eu já disse em várias reportagens, como podia ser qualquer outra pessoa. Mas a que ponto que chegou isso? Tirou a vida dela, tirou a vida do Rafael e acabou com a própria vida, né, Paty? Sim. E com a vida da família. Olha quantas pessoas são envolvidas quando acontece uma tragédia como essa. A mesma forma, você sabe, Edi, que eu tenho uma preocupação muito grande, a gente sabe das estradas. Você deve ouvir muitas histórias nesse sentido também. Você falou que o índice de feminicídio entre essas mulheres que optam por uma profissão como essa também é alto. Os homens não aceitam a mulher numa profissão considerada uma profissão masculina, Edi? Sim, eles não aceitam. Se o assédio no mundo, de uma forma geral, ele é grande. Imagina na estrada, quando a mulher está sozinha, quando a mulher precisa parar o caminhão dela, quando ela precisa de um lugar para ela tomar um banho, quando ela precisa de um lugar para fazer aquilo que para a gente é algo comum, né? E que para ela passa a ser algo tão complexo. Muitas vezes elas têm o índice de mulheres com infecção urinária dentro das boleias de caminhão é gigante. De medo de parar na estrada. Meu Deus do céu. Porque elas não podem, porque às vezes elas param num posto, ali tem pessoas que assediam ela. E olha, assim, eu preciso falar, porque assim, faz parte da nossa realidade, Keila. Você falou uma coisa importante. Às vezes, elas têm pessoas que estão ali para protegê-las e às vezes colocam o que a mulher fala em xeque, né? Poxa, mas por que você está fazendo isso? Por que a pessoa importunou você? Será que você não deu liberdade para que isso aconteça? Isso é uma coisa insuportável, isso é inadmissível. Como é que uma mulher que está na estrada, que está trabalhando, que deixa os filhos em casa e aí é questionada, sabe? Que absurdo, se né, ela gente? não deu motivo para que isso acontecesse. É por isso que muitas vezes não denuncia, né? Exato. E é por isso que a informação... Silvana, uma coisa importante que, na verdade, o Mulheres que Inspiram tem feito exatamente o que a Edi tem feito naquela região e no Brasil inteiro, com o projeto que você também está fazendo com as empreendedoras, que as mulheres lideram. E é muito importante isso, que você, de uma certa forma, na tua cidade, comece a buscar esses projetos para você fazer parte deles. Porque daí você tem os dois lados. Você tem uma empreendedora que já tem uma condição financeira e um conhecimento maior, que é o que a Silvana tem feito ali naquela região, que já se estende não só a Santo André, mas outras empreendedoras da região do
Grande ABC Paulista também tem se engajado, e a EDI não só em Campinas, mas também em outras regiões. Porque você coloca em contato estas mulheres que já têm uma situação financeira estável e são empreendedoras, com aquelas mulheres, no caso dela, caminhoneiras, ou que têm uma outra profissão, mas que ainda são trabalhadoras assalariadas, e ou aquelas que estão começando, e você junta isso, você cria uma segurança, uma conexão, que você acaba com essa diferença de classes que não pode ter quando nós falamos de combate à violência, né, Silvana? Sim, é verdade. Lá eu estou fazendo assim, nós criamos um núcleo de mulheres, né, e esse núcleo, nós unimos todas as secretarias da prefeitura e nós estamos promovendo ações, políticas públicas para que todos sejam atingidos, todas as mulheres tenham acesso. O Mulheres que Inspiram, a gente se reúne, a gente faz café, a gente faz almoço, assim, se reúne num network. Para essa conversa mesmo. A gente tem imagens também desses almoços. A gente faz um network e uma ajuda a outra. Faz uma propaganda do produto de outra, uma compra o produto de outra. E aquelas que estão começando, a gente está trazendo para perto e qualificando com cursos gratuitos. Então, é um trabalho para todas, é uma união de todas as mulheres para que todas se fortaleçam. Que é o mais importante, né? É. A gente preparou até também, pode tirar esse GC da tela, Emerson, por favor? Coloca aquele do trabalho da Silvana, que é o mais importante agora, para você que está na tua casa, ter essa noção daquilo que está sendo feito ali e você possa participar. Essa imagem é da feira que foi feita na semana passada. Isso. Que ela reuniu mulheres empreendedoras que estão começando a empreender. Daí, o que ela faz? Que é mais ou menos o que você tem feito. Junta pessoas que têm um espaço. Daí pega essas pessoas que já estão bem, essas pessoas cedem o espaço e quem está começando tem oportunidade de fazer. E que é justamente isso, que é a mudança que nasce dessas oportunidades. As mulheres começam a mudar de vida quando tem essa oportunidade. Olga, uma coisa que eu queria destacar, que eu acredito muito que essa união pode transformar as situações. Sim. A gente fala sobre isso no programa porque a gente realmente acredita nisso. Acredita que uma associação que cuida dessas caminhoneiras vai fazer com que outras que tenham esse desejo de ser motoboy, motociclistas, entregadoras, aqueles cargos que são cargos masculinos, Sim. ou até mesmo engenheiras, que a gente sabe muito bem que existem algumas áreas que os homens não aceitam muito, que elas se unam também para que as coisas aconteçam de uma outra forma. Porque eu acredito que esse caminho faz também com que os homens se conscientizem de que a independência é das mulheres também, e que a mulher tem o direito de querer ou não ficar com alguém e de dizer não sem precisar morrer por isso. Sim. Né? O caso da Patrícia é um caso muito específico de uma pessoa que não teve o menor bom senso, porque ela nem tinha um caso com esse menino, um namoro, o que quer que seja, mas, de um modo geral, a gente sabe que os casos são esses. A pessoa se sente dependente, tem medo e vai ficando ali, porque também ninguém acha... Hoje, até que eu acho que está mudando, porque tem tanta gente morrendo, mas antes nós falávamos assim, ninguém acha que a pessoa vai matar só porque ouviu um não. Né? Você acha que essa facilidade, né, muitas vezes, da lei não ser cumprida como deveria... dessa falta de informação que Silvana falou e que a Edi falou nas estradas, esse combo, a falta de acessibilidade nas cidades menores, dá ao homem uma segurança maior para fazer essas coisas, menina? Sim. Mesmo a gente falando tanto, e a imprensa falando tanto, e mostrando a cara desse povo que mata, desse povo que estupra, ainda assim os homens se sentem seguros para fazê-lo? Sim, porque a grande maioria deles se sente seguro, primeiro porque a lei precisa ser mudada, né, em primeiro lugar. Porque ele vai preso, daqui a pouco ele está na rua de novo, ele não segue medida protetiva. Quantos homens a gente vê matando, mesmo com medida protetiva, mesmo com tornozeleira eletrônica? Então, assim, eles não estão nem aí para essas leis. Eles fazem o que eles consideram que é o correto para eles. Então, nós precisamos, primeiro, nos unirmos enquanto mulheres, porque até há pouco tempo atrás as mulheres se odiavam umas às outras, as mulheres não eram amigas umas das outras. Então, elas competiam muito entre si. Então, hoje, existe esse movimento das mulheres se unirem. Eu não vou competir com você, eu quero te ajudar, eu quero ser ajudada e nós juntas... É aquele ditado, que juntas nós temos muito mais força do que sozinhas.
Então, na medida que nós vamos crescendo nesse movimento de alertar, de orientar, de educar as novas gerações, nós poderemos, num futuro próximo, ter uma mudança de comportamento dos homens. Mas, nesse momento ainda, como há muitas e muitas mulheres que não têm nem noção do que seja medida protetiva, Lei Maria da Penha, tem muitas mulheres que não sabem. Não sabem E mesmo. lá pelos interiorzão do país, muitas mulheres continuam seguindo o padrão anterior, o padrão antigo de subserviência. Então, é o momento de nós levarmos essa informação para todos os lugares, de nós conscientizarmos essas mulheres e mostrarmos para elas que nós podemos fazer a diferença. Mas, em primeiro lugar, nós é que devemos nos respeitar. Porque o que acontece, na grande maioria das vezes, nós abrimos mão de nós para ajudar a família, para ajudar as outras pessoas e nós nos esquecemos de nós mesmas. E aí nós abrimos caminho para as pessoas nos explorarem, se aproveitarem de nós. Então, amor, autoestima, amor próprio e autoestima são duas coisas muito importantes para a mulher atual, para que ela possa seguir nesse caminho de ser independente e de poder dizer não e de poder ter o respaldo até legal para que ela seja respeitada. Edi, como que você tem feito esse trabalho que a Olga está falando através do Mulheres Lidera? Por que você criou esse projeto paralelo junto com o Avante, que é tão importante, com as caminhoneiras? Nós iniciamos, através da Avante, algo focado nas mulheres no transporte, como eu bem falei, né? Porque se você imaginar, mulheres no caminhão, mulheres motoristas, mulheres de vans, mulheres que dirigem empilhadeiras. Só que eu vi que essa questão da mulher, ela é geral, né? Eu, quando vim, né, do Nordeste há 20 anos atrás, montei a transportadora, então eu já entrei no segmento muito difícil, muito masculinizado. Então eu falei do meu segmento, mas nós somos mulheres, não importa onde estejamos, se é no transporte, se é na política, se é no social, se é na comunidade. Então eu resolvi expandir isso, porque a gente sabe, quando tem um propósito e quando a gente ajuda o outro, a gente se fortalece cada vez mais. E quando você começa a ajudar, você começa a ver várias vertentes que estão precisando, né? Exato. Começa a abrir o leque e começa a perceber que tem muita coisa para fazer. Exato. E foi muito interessante, porque como eu sou do meio empresarial, quando eu resolvi fazer o primeiro evento, eu falei, vou chamar algumas empresárias para conscientizar elas, para ver como que porque não adianta a gente ficar falando só do nosso problema, e não adianta só falar, a gente tem que de fato agir. E todo mundo pode fazer algo, independente de em que situação esteja, seja denunciando, seja financeiramente, sempre a gente consegue fazer mais. E para minha surpresa, eu convidei as mulheres, e foi num período difícil, eu vi que vieram 100 mulheres. No segundo evento, eu trouxe o pessoal da política, o pessoal do empresariado e o pessoal da comunidade. Levamos médicas, levamos ginecologistas, psicanalistas para cuidar também da mente dessas mulheres. E aí foram 300 mulheres. Então eu falei, gente, tem alguma coisa, essas mulheres estão suplicando. Ajuda, né? Ajuda. E quando elas sentem que é algo genuíno, não é algo de discurso vazio, elas se entregam. Foi aí que eu vi, assim, eu falei, poxa, achei que minha vida era só no empreendedorismo, mas a gente, enquanto mulher, a gente pode expandir. Então, eu resolvi, e eu criei esse nome proposital, porque quando a gente fala mulheres lideram, as pessoas pensam que é só liderar uma empresa. Às vezes a mulher não é líder nem dela própria. Então, a gente abre esse leque para que elas primeiro precisam ter a força, se apoderar de quem ela é, porque a mulher é muito forte. Nós fomos ensinadas, Keila, a ficar no anonimato. E essa coisa das mulheres, antes elas não se ajudavam, eu fui estudar sobre isso. Só tinha uma cadeira para a gente sentar. Então eu tinha que mostrar que eu sou melhor que você, que eu sou melhor que você. Quando a gente começa a conscientizar, olha, vamos nos unir, vamos trazer mais cadeiras para todas nós sentarmos aqui e comermos e discutirmos e nos fortalecermos. Quando a gente mostra isso elas começam a se conscientizar. Elas começam a dar o primeiro passo para a mudança, né? Exato. Agora, Silvana, você já imaginou? Porque a gente sonha alto, né? Graças a Deus, porque a gente tem que sonhar, porque senão a gente não realiza. Se o poder público entendesse a força dessa união para que houvesse verba para fazer muito mais, né? Porque quando você vê
dentro do trabalho de formiguinha que você está fazendo através de uma prefeitura, juntando mulheres, juntando o outro lado, né, outro ponto da história que são essas mulheres que estão começando, visitando as mulheres na periferia. Se você expande isso em nível nacional, a gente consegue uma mudança, né? Por isso que eu falo, as coisas são possíveis. O que falta da gente é a responsabilidade em votar, que eu sempre falo, a gente tem que prestar atenção em quem nós votamos para ver se as pessoas têm realmente o comprometimento com a vida. Porque agora nós estamos falando mais do bem-estar só, é de estar vivo. Né? E o que a gente percebe é essa dificuldade até para fazer essas coisas acontecerem, porque daí quando você começa a fazer, também fica aquela dificuldade das pessoas começarem a entrar para acreditar no poder público como alguém que realmente queira fazer aquilo, né, Silvana? Sim. É um trabalho também de, não, gente, é verdade mesmo. É o poder público, mas vai ser feito. Porque tem isso. Quem faz sozinho o terceiro setor não acredita. Quando você vai pedir, não é verdade? Você encontra tanta dificuldade que daí quando você vê um negócio dando certo, a pessoa fica demorando para ver se realmente vai embarcar na história. Você deve sentir isso na pele, né? Com certeza, no meio político, então. Porque existem muitas crenças. Olha, os políticos são corruptos, tudo é uma porcaria, nada chega bem para a gente. Assim, é um trabalho de formiguinha, porque para o município funcionar bem, ele também depende do governo do Estado de São Paulo, né, no nosso caso do Estado de São Paulo, e do governo federal. Se esses três pilares aqui agirem em conjunto... Se estiverem brigando muito, não sai nada. Não sai nada. Independente de sigla, de partido, nós temos que ter um objetivo, atender as famílias. Por exemplo, neste caso das mulheres, da violência, não é só uma mulher. Tem a família, a criança, e a criança que está no meio de tudo isso. Então, é um trabalho, nós temos que desenvolver políticas públicas para ajudar as famílias. Né? No outro caso, tem mães atípicas, também sofrem violência e têm seus problemas com seus filhos. É uma outra pauta, mas é também se você for analisar, está tudo dentro. Então, é muito difícil, mas um passo importante que nós temos que ter é falar, gritar. Tiver que gritar, olha, está tendo isso no nosso país, nós temos que lutar, temos que batalhar, unir forças para fazer a diferença na vida de qualquer mulher. Porque uma preocupação que eu tenho, Olga, por exemplo, no caso da Patrícia, a gente sabe que a justiça está sendo feita, vai haver o julgamento, mas ela pelo menos está presa, porque a menina está presa, porque na maioria dos casos isso não acontece, a menos que a gente, como imprensa, fique falando sobre isso. No caso desses meninos estupradores, desses jovens, eles estão presos, mas foi uma pressão também da imprensa, que felizmente, depois de um mês, tudo bem, mas chegou até a imprensa. Mas quantas pessoas anônimas estão soltas depois de matar, depois de destruir uma família, então a gente ainda celebra quando acontece o caso como o da Joyce e o dessa menor de ontem. Né? Daí o meu medo é quando a gente começa a inverter as coisas, porque daí a gente desacredita tanto de tudo que celebra uma coisa ao invés de lutar para que isso seja o comum da história, aquilo que é o que tem que ser o nosso dia a dia. Porque daí quando a gente começa a normalizar o errado, né, que eu sempre falo sobre isso. Tenho muito medo disso, da gente começar a normalizar o errado diante de tantas coisas erradas que são vistas. Né? E essa consciência que a gente tem que ter do coletivo, como a Silvana e a Edi estão ensinando para a gente, para que o caso da Patrícia seja algo que seja mais comum do que o contrário, do que o caso da Cibele, por exemplo, que está lá dentro de um shopping, movimentado, a pessoa entra e mata uma pessoa dentro. Então, são coisas assim que a gente não pode normalizar essas coisas. De forma alguma. Existe um trabalho de consciência que a gente precisa fazer no dia a dia para não começar a achar que está tudo bem, que está tudo normal, que não é na minha casa, né? Porque também tem esse lado. Felizmente não foi na minha casa, então vida que segue, vamos tentar melhorar um pouquinho, como se não fosse um problema sério que nós estamos enfrentando, porque a gente não pode normalizar ser uma estatística de ser o 5º país que mais assassina mulheres no mundo. Isso é gravíssimo, né, Olga? Mas é justamente porque a gente acha que isso nunca vai acontecer conosco que as pessoas, digamos, se acostumam com a violência, com o feminicídio, com uma série de outras coisas. Então, na prática, nós temos que mudar esse comportamento. Porque o que está acontecendo lá fora, em algum momento, pode acontecer comigo, com meu filho, com um amigo, com uma pessoa próxima de mim.
Então, eu tenho que ter esse senso de coletividade, que eu acho que é o que falta hoje em dia, né? Cada um se fecha dentro da sua casa, não conhece vizinho, não conversa com ninguém, não sabe de nada. Então, você precisa ter essa convivência com as pessoas, você precisa ajudar as pessoas com dificuldade, mas você principalmente não pode se calar. Então, toda vez que há uma passeata, que há uma caminhada, que há algum movimento, vá, participe, colabore, justamente por quê? Porque quanto mais pessoas participam, mais pessoas se conscientizam. Então, essa conscientização não diga, isso está acontecendo com o outro, não vai acontecer. Imagina que em casa nunca vai acontecer esse tipo de coisa. Nunca diga isso, né? Porque pode vir a acontecer e você pode sofrer muito com isso. Então, conscientize-se, aproxime-se das pessoas e ajude as pessoas à sua volta, porque às vezes você tem pessoas sofrendo ao seu lado e você nem sabe, né? E você a trata como se tivesse tudo bem. Então, parar de normalizar aquilo que não é normal. O normal é nós sermos felizes, nós termos uma vida tranquila, nós termos respeito pelas pessoas e as pessoas nos respeitarem. É isso que está faltando na nossa sociedade. Que as pessoas ainda não perceberam essa importância. Exatamente. Né? Porque quem diria, né, Patrícia, que você poderia passar por um negócio desse? Se alguém liga para você e te fala uma coisa dessa, você vê na televisão, né? Uma desgraça dessa a gente vê na TV. E você vive isso na pele hoje, né? Eu acho que isso também mudou a tua forma de enxergar até as pessoas, para poder mostrar para elas que pode acontecer mesmo, né, Paty? E que a gente sobrevive. Sofrendo, mas sobrevive, que eu acho importante isso, a gente entender isso, né? Que quando você recebe uma notícia como essa, você fala, imagina, deve ter alguma coisa errada. É que minha doutora expôs agora, o achar que na minha casa não vai acontecer. E quando a gente recebe um baque desse, muda muito o nosso jeito de ser, porque a gente consegue ver as pessoas que já passaram atrás, o tamanho que elas estão sentindo, sabe? E eu, nesses 2 meses, eu escuto ainda, sabe? Hoje eu vejo muita gente na vida normal, mas eu estou aqui, do mesmo jeito. Eu sou mais um caso. Então, não é só mais um caso. Não é só mais um caso, pelo contrário, né? A gente tem visto isso cada vez mais, né? Edi, vocês estão... isso vai aumentando. Não entendi, Paty, desculpa. E com isso vai aumentando cada vez mais. Isso vai aumentando. É por isso que a gente não pode ficar quieto. Apesar da dor, a gente sabe que cutuca a dor toda vez que você fala sobre isso, porque é normal que aconteça porque dói. Se dói na gente falar sobre isso, eu imagino em você... Mas a gente sabe que é uma necessidade para as pessoas entenderem. Porque também, se você se calar, vem um julgamento agora, tudo pode acontecer. A pressão pública é que a gente tem visto a pressão pública mudar situações. Nós vimos isso em Minas Gerais esses dias. Então, a gente tem visto cada vez mais. Né? Ed, antes de encerrar... Eu precisava falar com você a respeito da sua caminhada. Você vai fazer uma reunião também com as mulheres, justamente para que haja essa possibilidade das mulheres também estarem reunidas ali em Campinas, né? A gente tem até, pode colocar na tela, que nós vamos fazer agora essa caminhada nessa semana, né? Isso, nós vamos fazer no dia 8, no Dia da Mulher, às 8 horas da manhã, na Lagoa do Taquaral, que é um lugar turístico lindíssimo em Campinas, todas estão convidadas. Mas a gente vai ter esse momento de acolhimento, sabe, de interação, de conexão, mas também da nossa forma de protestar, né? Tanto que a gente usa muito rosa, a gente vai querer o branco, porque a gente precisa de paz. Todos nós precisamos de paz. Então, assim, a gente vai falar do empreendedorismo também, vamos falar do apoderamento da mulher, mas a gente precisa estar unidas. E, assim, é um apelo que eu faço. Como bem minhas amigas falaram aqui, é muito importante a gente se despedir de uma vez por todas dessa coisa que a mulher não cuida da outra. Nossa essência feminina, ela é de acolhimento. Estamos nos cuidando. Ela é de conexão, ela é de abraçar. Então, a gente tem que desconstruir isso e, de fato, criar esse mundo que a gente merece. Então, em nome disso, Keila, é que eu
convido essas mulheres para estarem com a gente, as famílias de uma forma geral, porque é importante os homens também, mas é por nós, é pelas mulheres, é por um mundo melhor. Então vocês estão convidadas, a Silvana vai fazer também, no caso da Silvana, todo mundo de rosa no dia 28, né, Silvana? Lá em Santo André, tá aí na tela para você. Obrigada, Silvana, você está aqui com a gente. Olga, obrigada. Obrigada. Pati, muito obrigada por você estar aqui conosco. Passa tão rápido. E eu quero te agradecer demais por estar aqui com a gente. E quero só deixar uma frase para você da Maria da Penha, que é muito importante que a gente se lembre que a Maria da Penha desencadeou. Hoje, o que nós vemos que é um pouquinho da justiça que a gente ainda consegue ver graças a essas mudanças. Ela sempre fala que a vida começa quando a violência acaba. A violência só acaba quando nós nos unirmos. Nós não podemos ser coniventes a homens de 35 anos namorando meninas de 12 anos. Nós não podemos ser coniventes com o estupro. Nós não podemos ser coniventes com os olhos fechados da justiça. Nós somos responsáveis pela abertura desses olhos quando nós cobramos das autoridades, como nós temos feito, e tudo isso que eu falei já foi revertido, porque nós vemos os estupradores, na cadeia, nós vemos este homem de 35 anos presos, e nós queremos ver cada vez mais a justiça agindo em favor não só da mulher, mas de todos nós, daqueles que clamam por esta justiça. E o fim da violência só acontece quando a gente começa a exercer o segundo mandamento entre os 10 mandamentos. Quando você ama o próximo como a você mesmo, você começa a ver essas mudanças, porque você olha o outro com o mesmo amor que você olha por você. É por isso que é tão importante quando a gente se ama, porque a gente consegue olhar no outro a dor dele também e poder abraçar cada um. Esta é a chave da mudança e isso é o que você precisa fazer no seu dia a dia. E é para isso que nós lutamos todos os dias aqui e vamos continuar fazendo. Um beijo para você. A gente se vê amanhã.